Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Vendo-a o Senhor, moveu-se de compaixão para com ela e disse-lhe: não chores. Depois aproximou-se e tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sentar. Primeiro, uns avisos. Então, próximo domingo, 17 de setembro, a missa será às 9h30 e não às 10 horas, né? Como de costume. Mas às 9h30 será uma missa pontifical. Será por motivo da festa, né? Da Santa Cruz. Após a missa, haverá um almoço. Os interessados, favor ver a senhora Maiani ao final desta missa. Informamos que não venderemos almoço. Então isso é importante, não? Não venderemos almoço no dia. Serviremos apenas aqueles que reservaram. Então o Evangelho de hoje, Nosso Senhor ressuscita o filho único de uma viúva. Ele realizou 3 ressurreições que estão nos Evangelhos, não? 3 mais muitas outras ressurreições ele fez Jesus, não? Mas não foram contadas, porque o mesmo evangelista disse que se fossem contadas todas as coisas que Jesus fez, não caberiam, disse, os livros, não? No mundo, não? Então, mas só foram contadas as principais. Então, 3 ressurreições corporais, não? Do corpo. Mas ressurreições espirituais tem muitas, né? Que se operam ainda hoje, né? Que Deus opera. E isso vamos ver como Jesus ressuscita esses mortos espirituais. Então, essa viúva que tinha um filho único, única esperança de sua existência, não? E era um filho, certamente um filho importante, de uma família importante, porque acompanhava o enterro muita gente. Muita gente acompanhava a viúva e que chorava a morte desse único filho, né? Chorava
E então Jesus passava por aí, essa cidade, não? Que se chama Naim, passava e viu aquele enterro, aquele multidão de gente e a viúva chorando. E diz a Escritura, não? Que Deus teve compaixão dela. Movido por uma compaixão, não? E, então foi para ela e ele disse, não? Não chores. Não chores. E aqueles que levavam o esquife, não? Pararam. E então vai pronunciar essas palavras, não? Palavras, jovem, eu te digo, levanta-te. E no mesmo instante, não? Se levantou aquele que estava morto, não? E começou a falar. Então, e todos ficaram surpresos vendo tal milagre, não? E exclamam, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós. E Deus visitou o seu povo. Ou seja, aqueles vendo esse milagre, confessam que Jesus é Deus. Um grande profeta, não? Aquele que estava predito pelos outros profetas, não? Surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Ou seja, Jesus, não? Viram em Jesus sua divindade. Então, e os judeus, eles não viam, não queriam ver, estavam cegos, e exclamavam o contrário, como sendo homem, ele se faz Deus. Não entendiam. Hoje podemos aplicar também no modernismo, não? Hoje em dia não veem que a Igreja Católica é divina. Ela é divina. E não veem E são os mesmos ministros da Igreja que não veem mais essa divindade na sua Igreja. Não? Como a negam, comparando-a com as falsas religiões. Pondo as falsas religiões no mesmo pé de igualdade com a verdadeira igreja, a única que dá a salvação, não há outra. Bem, então, e a igreja, sim, a igreja tradicional, não? A igreja que conserva integramente, sem mancha, a pureza da fé. Essa igreja, não, que está na tradição, não? Na tradição, e que o modernismo manchou essa pureza da nossa fé. Bem, então como Jesus opera esse milagre, não? Essa ressurreição, quantos hoje em dia, não? Quantos que estão vivos, vivem, mas estão mortos. O que significa isso, não? Vivem, mas estão mortos. Ou seja, vivem corporalmente, mas sua alma está morta. São como o esquife, né? O esquife, eles levam sua alma morta, não? E quantas pessoas, assim, hoje em dia, não? Quantas pessoas. E quando nós vamos na cidade, não? Quanta agitação, quanta correria, não? E pensar quantas pessoas dessas estão em estado de graça. Quantas? Não? Só Deus sabe, não? Deus sabe, mas a maior parte estão mortas, não? Espiritualmente. Vivem esquecidas de Deus, preocupadas só nas coisas do mundo.
Então, tristeza, não? Tristeza ver assim as almas mortas e Jesus tem compaixão delas. Tem, não? E a igreja é a que sofre, não? A igreja ficou viúva desde a ascensão de Jesus, que Jesus é o esposo, nossa alma é a esposa. Então a igreja ficou viúva no dia da ascensão e ela chora seus filhos batizados que vivem em pecado mortal. Que vivem e estão mortos. Então, ela chora e Jesus então se compadece. E o que faz Jesus, não? Para ressuscitar essa alma, esse corpo, não? Que é uma figura da ressurreição da alma. Não? Primeiro, ele então, aproximou-se, disse, não chores, não? Tem compaixão, disse, não chores, a igreja, não? Fala a igreja. Depois aproximou-se e tocou no esquife. Tocou. Hein? Esse toque é como um chamado à conversão. Como que estava dormido e acordamos, como o filho pródigo, não? Que estava fora de si, só pensando nas coisas materiais. E quando passou necessidade, fome, não? Aí acordou. Não? Quantos jornaleiros tem na casa de meu pai e eu aqui passando fome? Me levantarei, disse, não? E irei à casa de meu pai e lhe direi, pai, não sou digno de ser o teu filho. Trata-me como o último dos teus empregados. Bem, então ele foi tocado, não? E foi que o tocou foi uma provação, uma angústia. Perdeu toda a sua fortuna no pecado, não? E começou a passar necessidade e fome. Foi isso, não? Que o acordou. Então, esse tocar significa o início da conversão. E depois diz, levanta-te. Tocou, não? E aqueles que levavam o esquife pararam. Todo tem um significado, não? Esse parar de levar o esquife significa parar de pecar, não? Ou seja, evitar firmemente as ocasiões que o levam ao pecado. Então tem que parar, não? Para ouvir a voz de Jesus que chama a conversão. E depois diz, levanta-te. E aquele que estava morto se sentou, não? Ou seja, se incorporou, se levantou, não? Se levantou, então, se converteu, não? Estava morto, não? E foi ressuscitado. Então, se levantou e começou a falar. Começou, e é a primeira coisa que a gente faz quando se converte é ir confessar seus pecados, começar a falar. Confessar seus pecados e depois louvar a Deus por sua misericórdia, porque estava morto, né? E foi ressuscitado. E depois, então, levanta-te e começou a falar. Então, falar é confessar
os pecados. E Jesus o entregou à sua mãe. O devolveu, né, à igreja, né? A igreja que estava extraviado, perdido no pecado, e foi reincorporado na igreja. Recuperou todos os méritos que tinha perdido, todas as suas boas obras, tudo. Uma grande graça, não? Essa ressurreição. Então, Jesus o entregou à sua mãe, à igreja, e todos então se encheram de temor e glorificam a Deus, dizendo, né, um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E assim entre nós, né, às vezes a conversão dos nossos parentes, é uma grande graça, uma ressurreição que Deus opera através das nossas orações, sacrifícios e tudo, né? Então, não desanimar, se nós não somos atendidos logo as nossas súplicas, mas deixar nas mãos de Deus, não? E pode ser que no último instante da sua morte, não, se converta, não? Se converta e se salve, não? Porque assim Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e se salve, né? E para terminar, não, a epístola tem relação, não, com o evangelho de hoje. E ela diz assim: somos irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos mutuamente e invejando-nos uns aos outros. Meus irmãos, se um homem for surpreendido em algum pecado, se cair em algum pecado, vós que sois espirituais, instruí-o com espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados, não? E cair naquele pecado que julgávamos. Carregai o peso uns dos outros. Qual é esse peso, não? Os defeitos, não? Uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga alguma coisa, quando é nada, a si mesmo se engana. Examine cada um suas próprias ações, e então terá uma glória somente em si mesmo, e não se compare com outro. Porque cada um carregará o seu próprio peso, suas próprias misérias, não? Defeitos. Aquele que é catequizado na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o catequiza. Não vos enganeis de Deus não vos enganeis, perdão. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, semeia no sacrifício, na dor, na angústia, colherá na felicidade. Semeia no pecado, no vício, não? Satisfazendo tudo quanto quer, colherá a morte. O que semear em sua carne, recolherá da carne corrupção. E o que semear no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque em tempo propício colheremos o fruto se houvermos sido constantes. Portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, maiormente aos companheiros de nossa fé. Okay? Rezar uns pelos outros, não? E assim contribuímos, não, a ganhar almas para a igreja, para a glória de Deus. Não? Pai, Espírito Santo. Amém.